Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, sou professor de Geografia e na aula de hoje nós vamos falar sobre correntes marítimas. Vamos nessa? Então vamos nessa. Correntes marítimas, certo? Vamos falar sobre correntes marítimas. Antes de mais nada, eu peço a você que você deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você comente, que você compartilhe, este vídeo com outras pessoas, que você possa ajudar esse professor e pessoas também a aprender geografia. Pelo menos assim eu espero. Vamos lá, correntes marítimas. O que são correntes marítimas? Correntes marítimas são correntezas dentro do oceano, são correntes de água dentro do mar. E essas correntezas, elas carregam com elas as características do lugar que elas surgiram, parecido com o conceito de massas de ar, só que aqui é água. Massa de ar é ar. Se a corrente marítima surge no polo, ela vai carregar com ela frio, porque ela surgiu no polo. Se a corrente marítima surge na região tropical, na linha do Equador, ela carrega com ela calor, porque ela surgiu na região mais quente do planeta. Fácil, né? Então, correntes marítimas são isso, né? São as correntezas dentro do oceano. Aí eu coloquei a pergunta, né? Você lembra do filme Procurando Nemo ou do filme Procurando Dory? Isso tá demais! Tô ligado, irado, né? Não, tá me deixando enjoado demais! É a corrente da Califórnia, dá umas quebradas. Bora surfar, bro! Bom, nesse filme, como você pode ver aí na imagem, né? Você percebe uma corrente marítima, tanto no Procurando Nemo quanto no Procurando Dory, né? No Procurando Nemo, nós temos lá a corrente marítima leste australiana, que eles estão ali na Austrália, né? E se eu não me engano, nesse trecho que eu coloquei para vocês, ele fala sobre a corrente californiana, então já é lá nos Estados Unidos. São correntezas mesmo dentro do oceano, tá? As correntes marítimas. Qual que é a formação das correntes marítimas, né? Como que elas se formam? Elas se formam pela diferença de densidade entre água fria e quente. Diferença de densidade é aquele experimento que você sempre faz na escola, se você não fez ainda, você vai fazer um dia, que é de misturar água e óleo. Ali nós temos uma diferença de densidade. A questão da temperatura na água também tem diferença de densidade, não só na água, como no ar também, né? O ar frio, a água fria, ela é mais densa, então por isso que ela é mais pesada, digamos assim. E o ar quente, ou a água quente, ela é menos densa, então ela é mais leve, digamos assim. É por isso que a corrente marítima quente, ela é superficial, ela fica em cima da água. Já a corrente marítima fria, ela é mais pesada, então ela vai no fundo do oceano, tá? Então tem essa diferença importante aí. Como que elas se movimentam? Elas se movimentam pela força dos ventos, tá? Os ventos que são causados pelas correntes marítimas. Já fiz uma aula sobre circulação geral dos ventos, para você ter uma ideia sobre isso. Pelas marés. As marés é a movimentação do mar pela força da gravidade da Lua. Então, as marés também movimentam as correntes marítimas, né? E a velocidade delas fica entre 5 e 10 km por hora. Então, são correntezas de velocidade razoável. Inclusive, as pessoas que fazem navegação no nosso planeta usam as correntes marítimas para se movimentar. Elas são importantes para navegar, porque, obviamente, elas encurtam o tempo de chegada em um lugar e outro. Como eu disse, as correntes marítimas elas podem ser quentes ou frias, tá? Nós temos aqui, por exemplo, um mapinha mostrando várias correntes marítimas do nosso planeta, tá? Correntes quentes, vamos desmembrar um pouquinho. As correntes quentes, elas partem da região do Equador para os polos, portanto, elas carregam calor para as regiões aí intermediárias, né? Para as regiões temperadas, por exemplo, tá? Elas são menos densas e por isso elas são mais superficiais, como eu falei, né? Elas são quentes e por isso elas são mais leves e aí elas vão ficar na parte superficial. E elas levam chuvas, porque são quentes, então é a água do oceano evaporando, então por onde essas correntes marítimas passam, além de calor, elas levam chuvas. E elas provocam os invernos menos frios, né, nas zonas temperadas. Um exemplo de corrente marítima que faz isso é a corrente do Golfo do México. Então olha só, Golfo é essa região aqui, esse círculo. Isso aqui é um golfo, tá? O golfo é esse círculozinho aqui, Então, aqui no Golfo do México, sai uma corrente marítima, olha só. E essa corrente marítima, ela atinge aqui, a Europa. A Inglaterra, por exemplo, ela é influenciada diretamente por essa corrente marítima. Então, os invernos na Inglaterra são menos frios do que os invernos, por exemplo, no interior da Rússia, que não tem essa influência da corrente marítima. Então, essa corrente marítima, ela leva calor no inverno, né? E aí os invernos são menos frios do que na região continental, tá? Outro exemplo de corrente marítima que faz o mesmo processo é a corrente do Japão, tá? Aqui no cantinho, corrente do Japão faz a mesma coisa, tá? Deixa o inverno menos rigoroso, digamos assim.
Coloquei a corrente australiana, ela faz o mesmo processo, mas também é porque para você lembrar aí do Procurando Nemo, né? Ela tá bem aqui no cantinho, ó. Aqui no litoral australiano, ó. No litoral australiano. Beleza? E as correntes frias? Correntes frias, elas partem dos polos para os trópicos, e aí elas vão ser mais densas, então elas são mais profundas. Essas correntes marítimas frias, nós temos alguns exemplos, e inclusive elas contribuem para a formação de desertos. Porque como elas são frias, elas provocam menos evaporação do oceano. Então elas levam menos chuvas, e aí contribuem para a formação de desertos. Nós temos, por exemplo, a corrente de Benguela, né? A corrente de Benguela, ó, ela passa aqui, ó, no sudoeste da África, e aqui no sudoeste da África, a corrente de Benguela ajuda a formar o deserto da Namíbia, para muitos nem é deserto, né, mas principalmente o deserto do Kalahari. Se eu lembrar aí do jogo, né, se não me engano, o Free Fire tem lá o deserto do Kalahari. O deserto do Kalahari ele tem essa formação aí da corrente de Benguela. E aí você vai lembrar, né, do próprio joguinho, que ele é um deserto que tem algumas áreas, né, com gramíneas, né, então é um deserto um pouquinho diferente do que tem no nosso imaginário, né? Quando você pensa em deserto, você pensa só em areia. Lembrando que deserto pode ser frio também, né? A Antártida, o interior dela, é um grande deserto. Inclusive, é o maior deserto do mundo. Deserto é um lugar que tem pouquíssima precipitação. Pouquíssima chuva ou pouquíssima neve. Neve também é precipitação. Nós também temos o exemplo aqui, ó, de corrente fria que faz o mesmo processo da de Benguela, que é de Humboldt. Aqui, ó, no sul da América do Sul. Tá? No sudoeste da América do Sul, também o mesmo processo aí que ajuda a formar desertos, certo? Então, correntes marítimas têm esse processo fundamental no nosso planeta. E aí nós vemos um outro conceito dentro de clima, que é maritimidade e continentalidade. Essas palavrinhas é muito simples, tá? Lugar que é próximo do oceano, ele tem o fator maritimidade. Então, o litoral brasileiro, por exemplo, tem um clima tropical. Só que o clima tropical do litoral brasileiro é um clima tropical que chove o ano inteiro. Por quê? Porque eles têm a influência das massas de ar o ano inteiro. Então, ali é um lugar que tem chuvas. E, claro, tem partes do ano que vai chover menos do que em outras partes, né? O verão é mais chuvoso do que o inverno. Mas continua chovendo, tá? Por quê? Porque tem massa de ar quente levando chuva para lá. Massa de ar não, tem a massa de ar também, mas tem a corrente marítima quente levando chuva para lá. Por outro lado, as regiões mais no interior do país, né? Elas vão sofrer de continentalidade, porque elas estão mais no interior do continente, e aí elas não têm interferência, né, das correntes marítimas no seu clima. Então, por exemplo, o interior do Brasil, né, o centro-oeste brasileiro, ele tem um clima tropical também, só que é o clima tropical semiúmido, porque no meio do ano eles não têm influência nenhuma do oceano. E aí, né, as massas de ar que vão assumir a região são as massas de ar polares, que elas são secas, e ali vai ser muito seco no interior do Brasil, no centro do Brasil. Por quê? Porque eles sofrem de continentalidade, eles não têm a influência das correntes marítimas. É o mesmo processo que eu falei lá da Europa, por exemplo, certo? Bom, as correntes marítimas, então, são correntezas dentro do oceano, que elas se movimentam pela força dos ventos, pelas marés, né? As correntes marítimas carregam com elas as características do lugar que elas surgiram. Então, se elas surgiram no Equador, serão correntes marítimas quentes. Se elas surgiram nos polos, serão correntes marítimas frias. E aí você vai lembrar o seguinte, corrente marítima quente, ela é menos densa, por isso ela é mais superficial. Corrente marítima fria, ela é mais densa, por isso ela é mais profunda. E as correntes marítimas quentes, elas têm a seguinte importância, elas transformam os invernos rigorosos de lugares temperados em invernos menos rigorosos, mais amenos, temperaturas ficam menos baixas. Já as correntes marítimas frias, elas contribuem para a formação de desertos, porque a água fria tem menos evaporação e aí leva seca também, além do frio, por onde elas passam. Certo? Correntes marítimas é isso. Espero que se você tenha chegado até aqui, você tenha aprendido, né? E aí, dá uma moral aí, compartilha esse vídeo, me ajuda a crescer esse canal, beleza? Obrigado pela companhia e até a próxima.